A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Em respeito à gentileza, dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A justiça de Deus é tão divina que ensina a cada um de acordo com seus atos. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta para o assunto da noite, falando sobre em respeito à gentileza. Amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Confiemos. Jesus permanece como o homem mais gentil que a humanidade jamais conheceu. Todo o seu apostolado é um hino de exaltação ao equilíbrio, à harmonia e também à gentileza. Vivendo num período de atraso espiritual sobre enfrentar a soberba que dominava nas criaturas que ele viera para educar, para auxiliar e se transformar em luzeiros capazes de abreviar os dias de treva e de ignorância. Se hoje nós encontramos ainda muitas pessoas ignorantes, de quase todos os valores, imaginam então a época de Jesus há mais de 2000 anos. Como não devia ser? O cenário era caótico, de orgulho, a vaidade, a prepotência dos maiorais que assim sentiam na época, por títulos temporais, eram acima de tudo violência, com crueldade, para o delírio de muitos. Inclusive nós mesmos, que certamente estávamos lá. Em toda parte havia aspereza, agressividade, indiferença e desamor. As lutas pelo poder enganoso exauriam, ou seja, cansavam, os apóstolos do bem. Ele ainda tinha que conviver com tudo isso, que os apóstolos queriam desistir muitas vezes, das perseguições implacáveis sobre suas famílias, do sustento do lar. Então, além de tudo, Jesus tinha que conviver também com os seus problemas de estupidez e de crueldade. Enquanto demonstrava que a gentileza, filha da sabedoria, possui a força invencível por amor a todos, optou por vir ensinar a única forma de alcançar-se a plenitude que somente é possível através do amor. Então ele veio aqui para exemplificar, mostrar para nós um caminho certo, correto a seguir. Desse modo, não te permitas abater ou desanimar quando agredido, desrespeitado ou incompreendido. Não espere da pedra senão rudeza. A tua conduta gentil irá transmudar as arestas da brutalidade
e alterar-lhe a face, tornando-a valioso instrumento de utilidade e valor. Não te identifiques com o bruto, igualando-te no tratamento grotesco que tem ele para contigo. Certa feita, o nosso querido expositor espírita, juiz da primeira vara civil, Haroldo Dutra, ele estava conduzindo seu veículo e ao lado de seu filho, quando um motoqueiro, numa moto muito grande, o fechou. E ele então jogou o carro, instintamente para o lado do motoqueiro. E o motoqueiro parou um pouco adiante, apontou o dedo em riste, falou algumas grosserias, e ele baixou o vidro para retrucar. Neste instante o filho disse: pai, e se esse homem estiver armado? E como fica se ele for um seguidor seu nas redes sociais, um ouvinte de suas palestras? Puxa, foi um balde de água fria. Na mesma hora o Haroldo caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Levantou novamente o vidro e seguiu sem dizer nada, e arrependido pelo ato. Um outro caso também muito interessante é que um senhor, já com uma certa idade, um ótimo palestrante de uma cidade do interior, ele estava dirigindo-se à instituição espírita para fazer uma palestra à noite. E neste dia estava acontecendo uma festa e o trânsito estava realmente horrível, muito lento, e ele já preocupado com o horário, já se achegava, e quando uma jovem, talvez um tanto inexperiente no trânsito, também o fechou com seu carro. E ele gesticulou: olha por onde anda, preste atenção. Muito bem, e se dirigiu ao centro para fazer a palestra. Deu ainda tempo, faltavam alguns minutos para o início. Ele cumprimenta a todos. E daí a pouco as pessoas começaram a receber rosas. E uma jovem vem até ele e entrega-lhe uma rosa antes de iniciar a palestra. Era um hábito costumeiro dessa jovem, porque ela cultivava um grande jardim e ela gostava de fazer isso nas palestras. Quando ele olha para a jovem, ele reconhece que a jovem o fechou no trânsito. E ele, com grosserias, respondeu rispidamente. Envergonhado, tudo o que ele pôde fazer é pedir perdão, abraçou-a, pedindo a Deus a espiritualidade para dar-lhe incentivo, para intuir, para ele continuar o trabalho da palestra, porque ele ficou até sem jeito para continuar a falar. Então a gente passa por provações, muitas vezes penosas e custosas, Você tem que enfrentar a realidade daquilo que você causou. Ora, e ele ficou todo envergonhado, sem graça, com a jovem tão distinta e gentil, que ele foi ríspido naquele momento. Não é que ele seja uma pessoa grossa nem nada. Naquele momento, ele, preocupado com o horário, acabou esquecendo das boas ações deixadas pelo Cristo. Então nós temos que nos policiar o tempo inteiro, Não é só quando estamos nas casas espíritas, nas igrejas, com os amigos, não, é o tempo todo de vigilância, porque é exatamente na invigilância que as coisas acontecem. Está afadado às estrelas e não diminua-as a ascensão por impedimentos infantis. Compreende que és enviado do embaixador celeste para a investigação ao banquete da imortalidade em triunfo, e terás que descer a ignorância e infortúnio para facultar-lhe plenitude. Se o próprio embaixador celeste, que Jesus, teve que passar por agruras, ele que não tinha nada a espiar, imagina nós que somos seres endividados do ontem. Teus passos e tuas palavras criarão um ambiente feliz, e dessa forma não permitas o triunfo do mal. Ademais, em tua jornada iluminativa contarás com a presença e a inspiração dos anjos, da paz e da alegria, mantendo-te jubiloso e feliz. O mundo neste momento é um campo de batalha no qual as forças do mal, filhas do primarismo ancestral, campeiam livremente e se encontram em vigília contínua contra todo e qualquer movimento que possa aniquilá-las. Insistirão usando ardis, muito bem trabalhados, para que os irresolutos e tímidos lhes tombem nas malhas. Consciente dos prejuízos que causam, abraça os ideais do Cristo
e apressa-te, não cedendo o passo em situação nenhuma. Mesmo que constitua sacrifício a renúncia ao prazer enganoso, nunca te arrependerás. Faltarão situações embaraçosas para impedir-te o avanço. Nem amigos e correligionários que te amaldiçoarão a perseverança edificante. Quantas pessoas nos tiram para trás, né? Tirando do nosso objetivo, tentando impedir o nosso avanço. Serão eles os elementos que enfrentarás no cotidiano, insistindo para que permaneças na sombra da crueldade. Desculpa e avança a si mesmo. Jesus te espera, que amanhece dias novos, anunciando a vitória do amor. Portanto, confia. A tempestade não é clima natural do planeta, mas sim é a primavera da gentileza. Ser, portanto, hoje flor para frutificar em bênção no futuro. Pensemos nisso, meus irmãos. Dispõe da faculdade de discernir o que o livre-arbítrio te proporciona, tudo quanto possas e queiras, embora a fatalidade do destino. De acordo com a escolha de conduta a seguir, produze para o futuro aquilo que realizaste, que volverá mediante a bênção da reencarnação. O recomeço é sempre oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem encetado, que aguarda ensejo para atingir a plenitude. De igual maneira, faculta a reparação dos equívocos e gravames que ficaram em processo de ajustamento de harmonia. Possuidor do conhecimento dos valores que são adquiridos durante vigileciatura carnal, a criatura trabalha o seu porvir mediante a utilização dos melhores equipamentos que a cultura e a tecnologia colocam à sua disposição. Nunca faltam recursos valiosos para atender ao desenvolvimento intelecto-moral do ser em evolução. Dos gestos simples e desde os pequenos esforços, a vida enseja sabedoria, que se incorpora ao patrimônio íntimo para a qualificação espiritual. A reencarnação é, desse modo, a mais adequada e sábia metodologia para a conquista do infinito. Correspondendo à grandeza da misericórdia de Deus, é lei de justiça e de bondade que permite sempre o aprendizado necessário à autoiluminação. Indispensável, portanto, que sejam aproveitados todos os momentos existenciais de maneira a serem evitados recomeços molestos e desafiadores para os desastres emocionais e morais que sempre sucedem. Pode realizar hoje na construção do dever, não postergues sob as sombras da indolência, do descaso, da incoerência. Numa longa jornada, o passo a passo é fundamental para o êxito. Muitas vezes, a precipitação sugere a pressa, a entrega rápida, geradora de cansaço e de mal-estar. Valoriza, desse modo, cada momento da experiência terrestre, elege o melhor, o mais duradouro, em detrimento da frivolidade e insensatez. Todo processo de crescimento espiritual é desafiador, caracterizado por pequenos e grandes impedimentos. A conquista do acume de um monte resulta do esforço empreendido e do direcionamento desde as baixadas. Não poucos discípulos do Evangelho, após o entusiasmo inicial, permanecem na indolência, aguardando situações privilegiadas, oportunidades especiais. Toda realização deve ter um eficiente planejamento que facilitará a sua execução. Cuida dos teus compromissos atuais, onde estejas, com os recursos ao alcance, sem exigências injustificáveis ou condicionamentos absurdos. Este mendigo esmola com a escudela da brutalidade e provoca reações equivalentes, sendo enxotado e menosprezado por quase todas as demais pessoas. Esse enfermo repugnante, com chagas purulentas e odores pútridos que causam asco, permanece ao abandono. Aquele trabalhador que reclama de infelicidade afadiga-se em esforço titânico e não consegue minorar as necessidades
que o aturdem. Estoutro busca afeição, impondo-se maneira rude e sempre recebe repúdio, cáusticas reprimendas. Os chamados miseráveis que vivem ao relento, intoxicados pelo álcool e drogas destrutivas, caminham sem rumo e os seus céus não têm esperança nem estrelas. São inumeráveis aqueles que permanecem em estado lastimável entre desesperos e angústias. Constituem a grande massa de réprobos da sociedade de todos os tempos. Mesmo quando as leis são justas e lhes proporcionam algum conforto ou alegria, incontáveis deles prosseguem insatisfeitos e revoltados, enquanto outros mais reclamam e lamentam, ademais de quantos que nada conseguem. São os perversos de ontem, os defraudadores dos deveres, ou apaixonados pelas ilusões, os dilapiladores do patrimônio público, que se encontram de retorno ao proscênito terrestre que ultrajaram, as roupas da miséria a que fazem jus, nas rotas ingratas que estabeleceram. O retorno é inevitável para todos os viajores da imortalidade, graças ao qual, por fim, se identificarão com a verdade. Ninguém consegue degradar e autodestruir-se no folguedo dos gozos infantis e alucinados com desprezos pelos deveres que a vida estabelece, sem que sejam convidados a refazer o mesmo caminho em situação adversa. Vale recordar-se a resposta dada por Jesus a Judas, quando, banhado pelo raro perfume oferecido pela mulher equivocada, que exclamou: que pena, poder-se-ia vendê-lo e ofertar o resultado aos pobres. E ele contrapôs: os pobres sempre o tereis, mas a mim nem sempre. A expressiva lição é demonstrada pela presença do sofrimento em razão da conduta adversa naquele que se dilacera por atos ilícitos pretéritos. A lei universal é de amor, que gera fraternidade e auxílio em toda parte, quem seja a solidariedade em relação aos mais necessitados, ao invés da vergonhosa aristocracia dos que são poderosos e geradores da ausência de ajuda aos demais. Permite que as tuas emoções construam hoje o teu porvir, a fim de que recomeces na escola terrestre abençoado com os tesouros da misericórdia e da paz, com força vitalizadora para a ascensão. Não há exceção nas soberanas leis do universo, a uns proporcionando somente venturas, enquanto a outros todas as angústias. Hoje, nessa atualidade turbulenta, Jesus retorna através de seus embaixadores, a fim de conduzir ao reino de Deus a humanidade em aturdimento, parte da qual o repudiou quando esteve conosco e logo depois. Avança com alegria e utiliza-te, depois retorno feliz e desfrutas para edificares a harmonia futura. Quando o ser humano resolver-se por abandonar os sonhos afligentes das paixões exaustivas e desgastantes, parará nos altiplanos da ventura, triunfando sobre si mesmo. Desde quando as claridades do Evangelho penetram a alma em sombras que alterações significativas e gratificantes ocorrem. A treva confunde e atemoriza, facultando interpretações inexatas na visão deficiente, conforme as paisagens mentais nas quais se fixam os interesses habituais. A falta de entendimento sobre os objetivos existenciais gera perturbações do raciocínio e mudanças contínuas em torno do pensamento, que se deve manter sempre em equilíbrio e atividade edificante. As afirmações espirituais em torno da imortalidade da alma conduzem, sem dúvida, a uma inevitável alteração de conduta em razão da nova realidade que se passa a enfrentar. Graças à certeza da sobrevivência do ser, à disjunção molecular do organismo vivo, surge a necessidade de preparar-se
para o enfrentamento do porvir inevitável, que deverá propiciar paz e plenitude. Das ações habituais frívolas e irresponsáveis, deve-se passar para aquelas de natureza positiva, geradoras de bênçãos, porque resultado de reflexões saudáveis e bem articuladas no conhecimento novo a respeito do existir. As nuvens perturbadoras da suspeita contumaz e da desconfiança a respeito do próximo devem diluir-se ao entender-se que a evolução é programada para todos, que se alcança mediante significativos investimentos de autorrenovação e interesse legítimo pela integração nas paisagens do bem. Os temas deprimentes do dia a dia, responsáveis ou decorrência do pessimismo e desencanto egóico, tornam-se pesada carga mental que cede lugar à reflexão sadia e às conversações edificantes, abrindo campos luminosos para a vivência alegre em todas as horas. Essa nova conduta, impondo-se lentamente, influirá de maneira segura e produtiva em uma forma nova de viver a experiência carnal. Atitude que antes jaziam parte da convivência familiar e social, perdem o objetivo com que se impunham, permitindo novas maneiras de encarar-se a oportunidade. Em consequência, alterar-se a mente a seu respeito. Sucessivamente, novos hábitos e padrões substituem os antigos, que se tornaram viciosos, carregados de vulgaridade e hediondez. Para que tal suceda, porém, é imprescindível considerar-se os conhecimentos adquiridos e instruções evangélicas em caráter essencial nesse desafiador processo de autoconstrução espiritual. Quando Jesus afirmou que ele é a luz do mundo, demonstrou que a treva da ignorância, geradora dos males que dominam na sociedade, cederá lugar ao discernimento harmonioso que impulsiona ao avanço pela estrada infinita do progresso. Com a luz da razão norteando a marcha, alteram-se os conteúdos existenciais e o idealismo do amor vitaliza o ser, que passa a integrar-se confiante às propostas libertadoras da Boa Nova. Velhos e arraigados hábitos que os instintos imprimiram no espírito durante o transcurso da sua evolução dominam, mas chega um momento em que a emoção passa a predominar, inspirada pelas seguras linhas da harmonia e da beleza. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Evocações do Natal. É comum os hospitais, na semana que antecede o Natal, tentar mandar para casa o maior número possível de pacientes. No entanto, alguns sempre necessitam permanecer. Esses são atendidos pelos médicos que se oferecem como voluntários para trabalhar na véspera e dia de Natal, ou que obedecem à escala pré-fixada pela instituição hospitalar. Naquele Natal, Raquel estava um tanto chateada. Por ser solteira, fora escalada para trabalhar naqueles dias, permitindo assim que seus colegas ficassem com seus cônjuges, filhos ou pais. No dia de Natal, vários grupos de pessoas apareceram nas enfermarias e distribuíram lembranças aos pacientes. Contudo, ao cair da noite, eles se encontravam em suas casas. O imenso hospital ficou em silêncio. Muitos leitos vazios. As poucas lâmpadas acesas nas mesas de cabeceira pareciam ilhas de luz na escuridão. Raquel ia de um paciente ao outro, verificando o soro, indagando sobre sintomas, oferecendo medicamentos para a dor ou para dormir. O Natal é uma época de muitas lembranças e vários dos pacientes desejavam falar sobre elas. Ela ouviu naquela noite muitas histórias. Tristes umas, emocionantes outras. Até que chegou ao leito de Patty. Era um homem velho, a respeito do qual ninguém tinha bem certeza da idade. Um andarilho,
um desamparado. Nada mais trazia, quando chegara ao hospital, que a muda de roupa que o vestia. Portador de enfisema crônico, os médicos o mantinham hospitalizado, evitando que ele retornasse ao frio intenso das ruas. Era tímido e gentil. Alegrava-se por qualquer coisa e se mostrava agradecido pelos cuidados que recebia. Ele sorriu ao vê-la. Estendeu a mão, abrindo a gaveta da velha mesa de cabeceira, onde estavam guardados os seus tesouros. Um canivete, uma escova de dentes, uma lâmina de barbear, um pente, algumas moedas e 2 belas laranjas que ganhara naquela tarde. Ele tomou de uma delas, estendeu para Raquel. Dona Doutora, Feliz Natal. Seus olhos demonstravam o enorme prazer que ele estava sentindo em ofertar-lhe a fruta. E de repente, muitas lembranças acudiram à memória da médica. Recordou de sua infância, dos natais em que sentia essa mesma alegria em dar presentes. Algo seu, especialmente preparado para a data, para alguém. Tudo parecia tão distante e tão perto. Lembrava-se de que tinha aprendido muitas coisas desde então, mas que também esquecera outras tantas. Há muitos anos, seu avô lhe ensinara aquela mesma maneira de viver que Beth mostrava agora. Entretanto, ao longo dos seus anos de formação acadêmica, a voz de seu avô acabara sendo sufocada pelas vozes de seus familiares, de seus colegas, de seus professores. Ela estendeu os braços e recolheu o presente, extremamente agradecida. Feliz Natal, Petty, disse comovida, os olhos cheios de lágrimas. É preciso muito tempo até que nos conscientizemos de que os bens preciosos que temos para dar não foram aprendidos nos livros. Também que a sabedoria de viver bem não é conferida aos alunos mais destacados nos estudos avançados. Os verdadeiros professores andam por toda parte. Basta saber colher as lições que sua sabedoria nos transmite, nos gestos desprendidos, simples, despojados. Um gesto simples como estender a mão, sorrir, desejar Feliz Natal. Repartir o presente recebido num gesto espontâneo de profunda gratidão. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, intermediário ao nosso Pai, ser mais perfeito que habitou entre nós, que veio trazer a paz, um novo direcionamento para a humanidade, dizendo que todos somos irmãos, filhos de um só Deus, fazemos parte de um todo como uma família universal. Na carne ou fora dela, continuamos na vida, Senhor. Sabemos disso, da imortalidade, portanto, pedimos-te que ampara-nos enquanto encarnados, para que voltemos para casa um dia, levando uma bagagem com mais conhecimentos e, acima de tudo, com a prática das boas ações. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos do nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus
o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos